Lá, tenha dado tudo certo. E vamos seguir aqui com a nossa segunda parte, que é fazer uns exercícios, dar uma treinadinha, tirar algumas dúvidas. E aí vou seguir aqui à medida que vocês pedirem, tá? Que vocês pediram. Então, a colega que pediu, começando pela 5, a 5, ele pede para a gente provar a desigualdade triangular para 3 pontos, tá? Então, não me lembro se foi na aula 1 ou na aula 2 que eu provei a desigualdade triangular. A desigualdade triangular diz o seguinte, que o módulo da adição de qualquer dois números complexos é sempre menor ou igual do que o módulo, a adição dos módulos desses números, tá? Então, se eu tenho aqui Z e Z2, dois números complexos, então isso é menor ou igual. Lembrando aqui, tá? Estou pensando aqui que o número Z tem a forma A mais BI, tá? E o módulo do número complexo, o módulo de Z, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, tá? Então, essa fórmula é sempre válida para dois números complexos. Isso vale também não só para complexo, vale para vetor também, isso vale para número real. Essa identidade, ela vale, essa desigualdade triangular, ela vale em vários contextos, tá? Então, ela vale real, vale quando a gente está em espaços mais estranhos, ela vale em espaços vetoriais e etc. Beleza? Legal. Sabendo disso, né, então a ideia aqui desse exercício é a gente ampliar a desigualdade triangular, só que agora considerando três números complexos e não dois apenas, como está aí. E é imediato, tá? Como é que a gente prova isso? Então, dados aqui três números complexos, dados Z1, Z2 e Z3, os complexos, a gente faz o seguinte, a gente vai tirar o módulo da soma dos três. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos agrupar um par desses números aqui, tá certo? E aí na hora que a gente agrupa, eu agora tenho dois números no caso, né? Então esse aqui é um número e este número agrupado equivale a outro número. Então eu posso, para estes dois números, o Z1 e o número Z1 mais Z2, que é um número só, eu posso aplicar a desigualdade triangular, isso aqui vai ser menor ou igual do que o módulo de Z1 mais o módulo de Z2 mais Z3. Tá certo? Observem que eu estou tratando isso aqui como se fosse um número só, tá? Por quê? Porque a nossa desigualdade triangular ela só funciona a princípio para dois números. Bem, mas aqui agora eu tenho, de novo, um módulo com dois números. Então aqui eu aplico novamente a desigualdade triangular e eu consigo provar o exercício. E aí eu consigo, então, observar que a desigualdade triangular ela vale por uma quantidade. Com isso, né, não consigo observar só olhando esse exemplo, mas com esse raciocínio, eu consigo observar que se eu repetir isso diversas vezes, isso mostra para mim que se eu tiver a soma de, uma soma qualquer, né, de, vou botar aí, vou botar K aqui, de N números complexos, isso aqui é sempre menor ou igual do que a soma dos módulos dos números complexos. Ou seja, a desigualdade triangular ela vale para uma quantidade finita de números complexos, certo? E aí, basta eu repetindo esse processo que eu acabei de mostrar. Não é bem o exercício ele pede para a gente parar aqui, né? O exercício ele pede para a gente parar aqui, mas é suficiente para a gente conseguir observar que se a gente sair repetindo isso aqui várias vezes, a gente consegue provar isso aqui, tá? Isso aqui pode ser eventualmente importante para a gente em algum momento. Beleza? Tranquilo, né? Vai ser bem de boa. Basta usar a desigualdade triangular com dois números complexos que a gente consegue evoluir para essa forma aí. A sexta, eu acho que essa sexta não era para estar aí na lista. Era para estar na lista 2. Tenho quase certeza. Eu vou até conferir aqui agora. Aproveitar que eu estou com o Aprender aberto aqui, mas tenho quase certeza que era para ela estar na lista 2. Eu vou dar uma conferida aqui. Vou fazer ela de qualquer maneira, tá? Mas eu só tenho a impressão de que ela não era para estar aí.
essa parte de majoração de número complexo, eu acho que é um exercício. Não, tá certo mesmo, não é para a gente fazer agora. A outra parte de limite derivada. Então, bora lá. Então, vamos explicar aqui. Cadê? Estamos voltando aqui. Então, o que a gente tem é o seguinte. A pergunta é: encontre uma cota superior para o recíproco do módulo de z à quarta menos 5z² mais 6, se o módulo de z é igual a 3. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, ele quer que a gente encontre o seguinte. Então, se o módulo do número complexo é igual a 2, eu quero saber o seguinte. Qual que é o maior valor, ou pelo menos, qual que é o maior valor que isso aqui, z à quarta menos 5, z² mais 6, não ultrapassa. Então, se o módulo de z é igual a 2, este número está aqui, não ultrapassa qual número? Então, qual que é o número m que eu consigo colocar aqui dentro, que eu posso garantir que este número aqui não vai ser maior do que esse m aqui. Vai ser estritamente menor ou menor ou igual do que esse m. E aí, como que a gente faz isso aqui? Vocês têm alguma sugestão? Então, a ideia aqui, ó, a nossa ideia aqui é o seguinte, primeira coisa, tá? Primeira coisa. Vamos olhar para isso aqui. Vamos olhar para esse polinômio que está aqui. Vocês entenderam o que eu quero, né? Só confirmar aqui. Vocês entenderam o que está... Tá, beleza. Entendido o que se deseja, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Vamos olhar para esse polinômio aqui. Ó. Z à quarta menos 5z² mais 6. Eu consigo fatorar esse polinômio de uma forma que seja mais conveniente. Eu tenho aqui um polinômio de quarto grau, tá? Mas, na verdade, esse polinômio aqui, né, eu consigo facilmente escrever ele como um produto de dois polinômios de segundo grau, que são quais? Se eu não estou enganado, isso aqui eu posso escrever como sendo z² menos 2 vezes z² menos 3. Tá? Essa forma é bem imediata, né? Então eu consigo separar desse jeito. Tá? A Beatriz tinha exatamente dito ali para mim no chat aqui. Tá? Legal. E, tá, e daí? E daí é o seguinte. Vamos lá. Daí que eu tenho o seguinte. Se eu tirar o módulo desse número aqui, então o módulo de z à quarta menos 5z² mais 6, isso aqui é o módulo de z² menos 2, então, vezes o módulo de z² menos 3, tá? Só que olha que interessante. Eu quero encontrar um limite superior para essa razão aqui, ó, tá certo? Para encontrar um limite superior para essa razão, eu vou usar uma desigualdade que eu chamei na aula 1 ou 2, se eu não estou enganado, de segunda forma da desigualdade triangular. Tá certo? O que diz a segunda forma da desigualdade triangular? Então, a primeira forma, né? Então, só para deixar registrado aqui, a primeira forma da desigualdade triangular é o seguinte: o módulo de Z1 mais Z2. A gente acabou de fazer, né? É menor ou igual do que o módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Essa é a primeira forma, foi a que a gente usou no exercício acima. Mas a gente tem a segunda forma, que ela diz o seguinte: se você tem o módulo de Z1 menos Z2, esse módulo da diferença ele é maior ou igual do que o módulo do módulo de Z1 menos o módulo de Z2. Tá? Por que essa segunda forma ela vai ser importante para a gente aqui?
Bem, a segunda forma, ela vai ser importante pelo seguinte motivo. A gente quer encontrar um limite superior, certo? E no nosso denominador, a gente tem um produto de diferenças como essas aqui, ó. Observe que a gente tem um produto de diferenças como essa. Além disso, o que acontece se eu pegar isso aqui e inverter? Inverter no sentido de encontrar o recíproco. 1 sobre o módulo de Z1 menos Z2. Que é o que a gente tem aqui, ó. Observe que é o que a gente tem aqui, ó. Se eu inverto, essa boca que está aqui, ela inverte também. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Então, 1 sobre o módulo do módulo de Z1 menos o módulo de Z2. Certo? Beleza? Fechou? Até aí tudo bem, tá? Né? Então, por que isso aqui vai ser importante? Vai ser importante pelo seguinte, bem, a gente quer encontrar um limite superior para isso, a gente já viu que esse cara fatora desse jeito aqui, então agora vamos trabalhar, e usando isso aqui, vamos trabalhar exatamente com o que a gente tem e a gente gostaria de obter especificamente. Então, eu tenho o seguinte, ó, quero encontrar um limite para esse cara aqui, 5z mais 6. Isso aqui na verdade, igual a 1 sobre o módulo de z quadrado menos 2, z quadrado menos 3. E aí agora eu sei que que 1 sobre o módulo da diferença entre dois números complexos é menor ou igual do que isso aqui. Então eu vou usar essa forma exatamente agora, que isso aqui vai ser menor ou igual do que 1 sobre o módulo do módulo de z ao quadrado menos o módulo de 2, que é 2, tá? Vezes o módulo do módulo de z ao quadrado menos o módulo de 3, que é 3. Só que o módulo de um número complexo, isso aqui vale na verdade, para real e vale para complexo também. O módulo de z quadrado é igual ao módulo de z ao quadrado. Tá certo? Essa identidade vale aqui no nosso caso também, tá? Então, isso aqui, na verdade, é igual, posso escrever, né? Isso aqui é igual a 1 sobre o módulo do módulo de z ao quadrado menos 2, vezes o módulo do módulo de z ao quadrado menos 3. Como foi dado, o módulo do número complexo z é igual a 2, ó. Então, eu vou substituir aqui. Então, esse aqui, na verdade, isso aqui, na verdade, é 1 sobre o módulo de 2 ao quadrado 4 menos 2 vezes 4 menos 3, que vai dar, então, metade. Tá certo? Beleza? E aí, portanto, este número aqui ele é sempre menor ou igual do que meio. Tá certo? Então, se o módulo de z é igual a 2, esse número aí vai ser menor ou igual do que meio, tá? E era esse o que ele estava pedindo no começo, tá? Para a gente encontrar uma cota superior para o recíproco do módulo desse negócio aí. Fechado? Deu para pegar? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos para o próximo aqui. Qualquer outro? A 8, né? Então vamos lá. 8. Prove as identidades. Deu para entender, né, pessoal? É tranquilo isso, tá? Então aqui, só para comentar, eu acho que ficou meio deslocado porque eu não falei exatamente desse problema em aula. Mas esse é um problema. Isso é algo que a gente vai usar eventualmente aqui no curso, tá? Essa majoração que a gente chama. A gente vai pegar uma expressão como essa e a gente vai precisar verificar um valor máximo para ela. Então a gente vai repetir esse processo algumas vezes aqui ao longo do curso. Esse mesmo processo da questão número 6 aqui. Então, apesar de eu não ter feito em aula, isso aqui a gente vai precisar usar eventualmente. E é algo muito importante que também vocês vão precisar guardar para esse curso, é exatamente essa desigualdade aqui, ó, que a gente vai usar ela exatamente nesse contexto de majorar recíprocos aqui. Vai fazer mais sentido mais para frente, tá? Acho que lá no bloco 3 que a gente vai começar a usar isso aqui com uma frequência maior. Beleza? Então, só para deixar registrado aí. Vamos para 8 aqui.
A 8, tá. A 8 é para a gente mostrar identidades trigonométricas. Eu acabei de fazer uma dessas aqui no cálculo 1, só que eu fiz no cálculo 1 agora na outra aula, usando uma outra estratégia. A ideia aqui, eu vou fazer a letra B, tá? Mas vocês podem fazer tanto a letra A quanto a letra B, todas elas seguem a mesma ideia, tá? Fazer a letra, fazer a letra B e vocês podem, se vocês não conseguirem fazer a letra A, eu faço a letra A para vocês depois, tá? Então, nessa letra, né, na letra B, eu vou deixar vocês pensarem primeiro, tá? Agora eu vou fazer uma para vocês entenderem o procedimento e aí a gente passa para, se não conseguir, eu faço a lembrando para vocês depois. Mas vamos lá. Todo número complexo z igual a mais bi, ele pode ser escrito na sua forma polar, que é o quê? Que é o módulo de z vezes exponencial de θ vezes i, em que esse ângulo θ, na verdade, ele é dado pela arcotangente peraí, deixa eu ver, de A sobre B ou de B sobre A? De B sobre A, certo? Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aqui vale sempre, tá? Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho um número complexo, então aqui eu tenho o eixo real, tenho aqui o eixo imaginário, eu tenho um número complexo aqui, ó, A mais B, tá? Então, essa reta que eu acabei de traçar é um módulo do número complexo, é o tamanho dele, né? É o tamanho do vetor. Este camarada aqui, ó, e este camarada aqui, fecham um triângulo. Essa altura, né? O cateto oposto ao ângulo θ aqui, ó, vou chamar aqui. O cateto oposto a esse ângulo θ, ele, na verdade, corresponde a B, e o cateto adjacente aqui corresponde a A. Tá certo? Tá certo, tá certo. Tá? E aí significa que o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, tá certo? E com isso aqui a gente consegue escrever o A como sendo o módulo de Z, seno de θ, e B como módulo de Z, seno de θ. E aí, quando a gente junta, né, esse A mais BI, que é cosseno θ mais seno θ, vezes o módulo de Z, a este número que está entre parênteses, este número é a exponencial de θi, tá? Que a gente consegue provar usando série de potência. Vocês devem ter visto lá no cálculo 2. E a gente tem, então, a forma usual aí. E aí, para a gente encontrar o ângulo θ, como eu falei, faça a razão entre esses dois. A tangente de θ é B sobre A. E para achar o θ, a gente usa a arcotangente de B sobre A aqui, beleza? Tá, legal. E daí? E daí é o seguinte. Se qualquer número pode ser escrito dessa forma, então, vamos pegar então aqui um número complexo de. Deixa eu pensar aqui. Tá, beleza. Vamos pegar um número complexo de tamanho 1 que seja exatamente isso aqui. Então, se eu pegar esse aqui, exponencial de θ, que é um número complexo de tamanho 1, este cara, conforme toda essa discussão que eu acabei de falar, ele é cosseno de θ mais seno de θ. Tá certo? É exponencial. Se eu pegar a exponencial de menos θ, exponencial de menos θ é cosseno de θ menos seno de θ. Todo mundo de acordo? Se eu fizer a diferença entre esses dois caras aqui, ó, se eu fizer a diferença entre esses dois camaradas aqui, o que a gente vai obter vai ser o quê? Eu vou obter 2i seno de θ vai ser igual à diferença dessa exponencial com essa exponencial aqui, ó, tá certo? E aí, finalmente, eu consigo concluir que o seno de um ângulo θ qualquer pode ser reescrito usando
essa diferença de exponenciais complexas aí, tá? Beleza, mas o que é que isso traz de benefício para a gente? O benefício para a gente é que a gente quer provar uma determinada identidade, que a gente quer verificar o quanto que é o seno ao cubo do ângulo θ, tá certo? E aí o que a gente vai fazer é partir disso aqui para chegar naquela identidade que está sendo sugerida aí. Fechou? Então vamos lá. Seno ao cubo de θ, na verdade, corresponde a isso aqui, né? Pelo que eu acabei de fazer aqui, corresponde a isso aqui. Beleza? Fechou? E aí, quando eu elevo ao cubo, isso aqui então vai ser, né? Numerador ao cubo, dividido pelo denominador ao cubo. Então, aqui dá 8 vezes i ao cubo, tá certo? I ao cubo é menos i, tá ok? E essa diferença aqui ao cubo segue o binômio, né? O binômio de Newton aqui. E aí que a gente pode escrever direto. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 1 oitavo, vezes o binômio, desculpa, menos 1 oitavo de i, tá certo? Porque i ao cubo é menos i, ó, i ao quadrado é igual a menos 1, i ao quadrado é igual a menos 1, então i ao cubo dá menos i, tá? Então, eu vou obter isso aqui. Agora, expandindo esse binômio aqui, a gente vai ter o seguinte, o cubo do primeiro, então vai ficar exponencial de iθ ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo, deixa eu ir um pouco para cá, rapidinho, menos o cubo do segundo, tarará, menos o cubo do segundo, e aí nós temos isso aí, beleza? O que a gente vai fazer agora é simplificar. Vamos simplificar e a gente vai obter o seguinte, então isso aqui é menos 1 oitavo de i, e aqui a gente vai ficar com exponencial de 3 iθ do primeiro, menos 3 exponencial de iθ, que aqui eu tenho, né? Ó, aqui vai ficar 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Aqui eu tenho 1 menos 2 dá menos 1, então aqui eu vou ficar com mais 3 exponencial de menos iθ, tá? Menos exponencial de menos 3i θ, fecha parênteses. Fechado? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar esses caras aqui, ó. Esses dois eu consigo agrupar entre eles, e este outro aqui eu consigo agrupar com este outro aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que eu vou agrupar aqui, ó? Eu vou observar que este cara aqui, ó, ele parece um pouquinho com essa forma do seno que a gente tinha obtido aqui, né? A gente tinha com essa forma do seno que a gente tinha obtido aqui, ó. Ela parece um pouquinho com isso aqui, ó. Então, eu vou agrupar esses dois e a gente vai obter o seguinte. Primeira coisa, eu vou mudar o sinal. Então, esse aqui vai ficar assim, ó. 3. Já vou escrever no formato que eu gostaria, tá? Então, isso aqui vai ficar 3 quartos de exponencial de iθ menos exponencial de menos iθ sobre 2i. Então, quando eu faço este termo multiplicado por esse par aqui, eu consigo deixar ele escrito nessa forma mais compacta aqui. Correto? Isso, João, isso mesmo. Vai dar 3 seno de θ sobre 4, né? Sobre 4. Observe que eu tenho um 8 aqui embaixo, ó. Tá?
E esse outro par que eu marquei em rosa aqui, eu consigo separar ele como? Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 4, 1 sobre 4, exponencial de 3 e θ, menos exponencial de menos 3 e θ sobre 2i. De acordo? Bem, e aqui, pronto, aqui a gente conclui que a gente precisa, né? Isso aqui é o seno de θ. E este cara aqui, ó, é o seno de 3θ, não é isso? E a gente consegue concluir, finalmente, a identidade lá que ele tinha pedido, tá? Como eu disse, eu acabei, literalmente, de fazer uma identidade praticamente idêntica a essa no cálculo 1. Na aula de cálculo 1 aqui agora, pouco antes da de vocês. Só que a do cálculo 1, a diferença é que, ao invés de ser seno ao cubo, era cosseno ao cubo. E, independente da forma como se faz, seja com as ferramentas que a gente tem no cálculo 1, seja com essas, o problema ainda é um pouco trabalhoso. Mas aqui, a possibilidade de usar este formato para o seno e certamente usar o equivalente para o cosseno facilita bastante, ou pelo menos deixa mais natural a construção das identidades. Então, acho que a ideia do exercício era para vocês verem como fica. Não é que não dá trabalho, mas o trabalho é mais natural e faz mais sentido do que usar um monte de identidade, porque lá no cálculo a gente tem que acabar usando um monte de identidade, algumas delas até um pouco desconhecidas para os alunos que estão chegando, então dá um pouco mais de trabalho. Aqui, então, usando essa expressão, são um pouco mais natural. Essa é a ideia do problema, tá? Beleza? Tá tranquilo? Deu para entender? Espero que sim. Então, vamos para o próximo aqui, da lista. Tá, aqui. Qual que era o outro que vocês queriam? Deixa eu voltar aqui. É o 13. Professor, 13. Oi! antes de, Opa. desculpa interromper, antes de seguir para 10, para 13, você pode só me responder uma coisa sobre a 10? Tá, pode falar. A questão 10, ele pede para você provar aquela igualdade ali, que fala que Certo. os números são os vértices, né? Ele quer que prove essa igualdade. Tipo, serve como prova. Eu só, por exemplo, eu vou representar o número z na forma polar, e aí, por exemplo, Z1, Z2, Z3, cada um tem os seus ângulos, né? E como eu sei que eles são um triângulo equilátero, eu posso saber mais ou menos os ângulos deles. Aí, se, tipo, eu escrevo eles na forma Essa, essa, é polar. uma, Ah, essa é uma estratégia. Essa é uma estratégia, sim. Mas tem um jeito bem facinho de fazer. Se você quiser, depois eu comento ele aqui. tá bom. Então, é que eu só queria perguntar, tipo, se eu só, eu vou escrever o número desse jeito, e se eu só, por exemplo, eu desenvolvo um lado da equação, eu desenvolvo o outro, eu vejo que eles são iguais, então, tipo, isso serve como prova? Serve, Ah, serve. então tá bom. A minha pergunta era mais sobre esse Assim, rigor, né? não é, é porque assim, quando você pede assim para provar, a ideia é você partir de algum lugar e chegar nessa forma, né? O que você está fazendo é verificando que essa expressão é verdade, que se os Z2 e Z3 estiverem no triângulo equilátero, e aí você consegue construir os pontos mais ou menos usando a forma polar, você consegue verificar isso aí. Mas, como disse, tem um jeito de partir do nada e chegar nessa forma, né? Normalmente quando você fala provar, você pensa desse jeito. Mas não está errado você verificar dessa maneira também, não. Também vale, tá? Beleza? Beleza, obrigado. Deixa eu fazer a 13 primeiro, aí depois eu comento a ideia que você pode usar para poder chegar nessa expressão aí de um jeito mais fácil. Então, deixa eu abrir a 13 aqui. 13. Então, essa 13 é uma interpretação geométrica dessa, dessa multiplicação aí, tá? Então é o seguinte, isso aqui, eu acho até que eu comentei isso em alguma aula, acho que foi na aula 2.
Acho que é no comecinho da aula 2. Deixa eu só conferir aqui nas notas de aula se foi isso mesmo. Mas acho que é no comecinho da aula 2 que eu falei sobre isso. Exatamente. Como na verdade, a ideia toda é o seguinte. Como que a multiplicação de números complexos funciona? A multiplicação de complexos, basicamente, ela faz rotações. Tá? Então, toda vez que você pegar um número complexo e multiplicar por outro, o que você está fazendo, de certa forma, é pegando um número e rotacionando ele um ângulo equivalente ao segundo número complexo. O que eu quero dizer? É o seguinte, olha. Pega o número z aqui, ó. Um número z qualquer. Um número z qualquer, ele tem a sua forma polar, que é módulo de z vezes exponencial de θ. Todo número complexo pode ser escrito dessa forma, tá? E eu estou pegando este número z, estou multiplicando por uma exponencial de iα. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o número complexo z e multiplicando ele por exponencial de α, então estou fazendo módulo de z, exponencial de θ, vezes exponencial de α. Correto? Isso aqui, na verdade, então, é módulo de z, exponencial de i vezes θ mais α. Geometricamente, o que está acontecendo? Geometricamente está acontecendo o seguinte, ó. Eu estou aqui com o meu número complexo z, então esse aqui é o ângulo θ, tá certo? Então esse cara aqui é o módulo de z, esse aqui é o módulo de z exponencial de α, esse é o número complexo z. E estou pegando um outro número complexo, que neste caso, este número aqui. Observe que este é um número complexo de tamanho 1, tá? Então, isso aqui é uma informação importante. Esse é um número complexo de tamanho 1. Então, portanto, eu vou desenhá-lo aqui pequenininho, em tamanho, tá? Então, vou imaginar aqui que esse aqui é o exponencial de α. E aí, quando eu faço esse produto, ó, quando eu faço a multiplicação desses dois números, eu gero um número complexo que é exatamente isso aqui. Então, o que ele está fazendo é, eu estou pegando o meu número complexo original e estou mantendo o mesmo tamanho, observe que o tamanho é mantido, mas o argumento dele é acrescido do ângulo α. Então, eu estou pegando esse número complexo e estou rotacionando ele de tal forma que o ângulo total aqui agora seja α mais θ. E aí eu gero, né, um número complexo que está sobre o mesmo círculo. Então, aqui eu gero um número complexo resultante, né? Ele vai ter o mesmo tamanho, então vamos tentar desenhar com o mesmo tamanho aqui. Ele vai ter o mesmo tamanho, mais ou menos assim, tá? Só que o seu ângulo, o seu argumento aqui, ó, é θ mais α. E este aqui é o número complexo resultante. Então, o que é a multiplicação? O que o exercício pede para a gente analisar é o efeito da multiplicação nos números complexos. O efeito da multiplicação em números complexos é uma rotação. Basicamente é isso. Ficou claro? Qual era o nome da menina que tinha perguntado? Vocês são todos jovens, então eu vou chamar de meninos e meninas, tá? Deu para entender, Laís? Ficou claro? Entendi. Então, beleza. Então, fechou. Topzera. Bora para o próximo. Ah, o próximo é interessante. Esse próximo sobre funções, né? Ah, não, tá certo. Ele quer saber a imagem dessa função aí. Na verdade, quando a gente aplica, então, o 15 aqui, o 15 e o 16 seguem o mesmo padrão, tá? Então, vamos no 15 aqui, começar pelo 15. Então, ele diz o seguinte, olha, você tem vários números complexos que estão dentro desse disco aqui, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que estou dentro de um disco de raio 1. Você tem um disquinho aqui de raio unitário, deixa eu ver se eu consigo desenhar um círculo. Muito, beleza. Onde mais meu círculo? Tem um círculo aqui de raio 1. E eu estou pegando todos os meus números complexos
dentro do círculo e na borda do círculo, tá? E vou pegar qualquer número que esteja dentro desse disco e vou colocar nessa função aqui, nessa função complexa, f de z, que faz o seguinte, 3i vezes z. Com o que a gente acabou de observar, no exercício número 13, o que essa função complexa efetivamente está fazendo? Qual que é a missão dessa função complexa? Ela está fazendo o seguinte, quando eu multiplico por 3i, eu posso escrever esse número 3i na sua forma polar, né? Posso escrever ele na sua forma polar, como no exercício 13 aqui. Então, o que essa função faz apenas é o seguinte, ela pega o número complexo que está dentro desse disco, ela mexe no tamanho dela, ela amplia o tamanho dela e faz o que com o número complexo original? Ele roda ele por um ângulo de quantos graus? Vamos ver se alguém sabe habilitar falar aí. Chat aqui. 90, né? Porque se eu escrever o número i nessa forma, na forma polar, o i ele pode ser escrito como exponencial de iπ sobre 2, não é isso? Correto? Beleza, muito bem. Muito bem, pessoal. Então, o número i ele é exponencial de iπ sobre 2. Então, segundo o que eu acabei de falar, então o exercício anterior foi muito importante, a sequência aí foi muito importante. O que ele está fazendo é, o que essa função faz é, ela pega o número complexo original z, ele roda por um ângulo de 90 graus e depois aumenta o seu comprimento em 3 unidades. Esse 3 que está multiplicando, ele só muda o tamanho, ele só serve para mudar o tamanho do número complexo, tá? Então, o que essa função faz, basicamente, ela gira e aumenta o número complexo em tamanho de 3 unidades, mas se eu olhar para o módulo dessa função, ó, porque ele quer saber, basicamente, qual que é o conjunto imagem, né? Então, para olhar o conjunto imagem, basta eu olhar para o módulo aqui. Então, o módulo da função complexa vai ser aqui 3 módulo de z, que é o módulo de i é 1, né? Não se esqueça aqui, módulo de i é igual a 1. O tamanho do número complexo i é igual a unidade, né? E aí, como o módulo de z, por hipótese, é menor ou igual a 1, então isso aqui diz, né? Isso aqui implica para a gente que o módulo da imagem da função complexa vai ser sempre menor ou igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, o que essa função faz é, ela pega o número complexo de tamanho 1, gira 90 graus e aumenta 3 unidades. E aí significa que o conjunto imagem dessa função polinomial aqui é simplesmente um círculo, só que de raio 3 unidades. Então, ó, só para deixar a interpretação aqui, né? F de z, vamos anotar o que eu falei aqui, né? F de z rotaciona o número z por um ângulo de 90 graus. E o amplia 3 unidades. Tá? E aí, portanto, o conjunto imagem dessa função f aqui, tá certo? Na verdade, corresponde ao conjunto de todos os números que estão complexos, tal que o módulo de z é menor ou igual a 3, tá? Desculpa, tem um detalhe. Acho que não é isso não, né? Estamos escrevendo para vocês também. A imagem da f são todos os f de z, pertencentes ao complexo, tal que o módulo de z é menor ou igual a 1. E isso aqui, na verdade, corresponde a um disco de raio 3, um centro em 0. Isso aqui quer dizer um disco de raio 3, centro em 0. Tá certo? Basicamente é isso, tá?
Fechou? Deu para entender, né? Deu para entender, né? Então, questão 16, depois eu vou voltar na 10, né? Que eu falei que ia voltar na 10. Vamos ver se eu lembro como é que faz ela ainda. Mas ela tem um jeito bem tranquilo de fazer. Então, deixa eu pegar aqui. 16, 16, 16, 16. Tá. Então, mesma ideia, né? A gente tem uma função f de z aqui, que é 1 menos i vezes z menos 2, tá certo? E ele deu 3 pontos, né? O 0, z1 igual a 1 e z2 igual a i. Então, basicamente, ele deu para a gente aqui, se a gente olhar para o plano complexo, a gente tem 3 pontos aqui, que é o 0, o 1 e o i aqui, tá? Tem um triângulo retângulo aqui, triângulozinho aqui, retângulo. E aí, ele quer saber o seguinte: qual que é a ação dessa função sobre esse retângulo? Primeira coisa, que é imediata. Essa função é uma função linear de z, tá? E a gente já sabe que, como é uma função linear, este número que está aqui na frente, multiplicando o z, ele vai fazer exclusivamente, ele vai servir exclusivamente para fazer uma rotação do número complexo z. De acordo? A gente já fez isso nas últimas duas questões. Então, esse cara aqui vai servir para pegar esses pontos e girar. Ele vai pegar esses pontos aqui, de certa forma, vai rotacionar eles, e esse 2 que está aqui, ele vai servir para fazer o quê? Uma translação. Então, basicamente, esses 3 pontos, eles vão ser mapeados novamente em outros 3 pontos, que basicamente vão ser versões desses pontos transladados e rotacionados por esse número aqui, 1 menos i. Rotacionados e ampliados, caso seja um módulo desse número for modo Q1, que é, no caso, raiz de 2, né? Então, ele vai ser ampliado um pouquinho, ele vai aumentar um pouco esse triângulo, ele vai rodar esse triângulo e ele vai mudar de posição aí com relação ao eixo Z. Então, vamos lá. Ou, desculpa, ao plano complexo. Então, este cara serve para transladar esses pontos aqui, e este cara serve para rotacionar e aumentar um pouco o tamanho desse triângulo original, retângulo que está aí. Então, basicamente, isso que ele faz. Então, a imagem, se a gente for olhar a imagem aqui, ó, se a gente fizer o f de 0 é igual a menos 2, o f de 1 vai dar 1 menos i menos 2, que dá menos 1 menos i, e o f de i vai dar i mais 1 menos 2, que vai dar aqui i menos 1. Então, eu estou dizendo o seguinte: esses 3 pontos, sobre essa transformação linear aqui, eles vão mapear esses 3 pontos, 0, 1 i, nos pontos menos 2, menos 1 menos i e i menos 1. Então, desenhando aqui novamente o plano complexo, deixa eu ver se é o seguinte. Acho que eu preciso fazer diferente. Vocês estão ouvindo o barulho de batida aí, de obra? Tá bem baixinho agora. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Estamos ouvindo, mas tá bem baixo, professor. Tá incomodando não, né? Não. Não, então tá bom. Então, beleza. Então, vamos acabar aqui. Ó. Então, f de 0 vai no menos 2, ó. Então, f de 0 vai no menos 2. Menos 2 eu vou botar ele mais ou menos aqui, ó. Menos 2. Tá? Esse cara aqui é o f de 0. Beleza? O f de 1, ele vai no menos 1 menos i. Menos 1 menos i, minha escala não tá boa, né? Deixa eu empurrar um pouquinho mais para cá. Aqui. Deixa eu botar aqui, menos 1 menos, vou botar ele aqui. Para ele ficar um pouquinho maior, né? Senão vai ficar muito pequeno. Então, esse aqui é f de 0. O menos 1 menos i, então menos 1 menos i, ele seria aqui, ó. Tá certo? Ele está aqui embaixo.
Esse aqui é o menos 1, menos i, que é o f de 1. F de 1, né? É f de 1. E aí eu tenho um terceiro, que é o f de i, que é o i menos 1. Então, é menos 1 mais i. Menos 1 mais i, ele está aqui em cima, né? Menos 1 mais i, ele está aqui em cima, que é o f de i. Certo? E aí eu tenho esse novo triângulo aqui, ó. Então, basicamente, o que ele faz é, ele pega esse triângulo original, ele roda para virar esse triângulo aqui. Beleza? É isso. O problema era só para a gente reconstruir esse triângulo aí. Então, o efeito da imagem é esse aí, tá? E aí, vamos lá no 10. Vamos ver se eu sei fazer ainda. Então, 10, ele diz que a gente tem o seguinte, 3 pontos. Tá aqui. Eu tenho 3 pontos no plano complexo, de tal forma que esses pontos, eles representam um triângulo equilátero. Então, eu tenho 3 pontos no plano complexo, triângulo equilátero. Ok? Então, vamos imaginar aqui que esse aqui é o Z1, esse aqui é o Z2, esse aqui é o Z3, certo? O que que tem de interessante aqui? O que tem de interessante aqui é o seguinte, que se eu pegar a diferença, se eu pegar essa aresta aqui, ó, deixa eu tentar explicar aqui o que eu estou pensando aqui. Vamos imaginar que esses NZ2 sejam vetores, tá certo? Talvez fique mais fácil de visualizar dessa maneira. Eu tenho esse vetor aqui, tá? Esse vetor que eu acabei de desenhar é o vetor Z2 menos Z1, tá certo? O que que acontece se eu pegar esse vetor Z2 menos Z1 e multiplicar por esse número complexo aqui, ó, exponencial de I pi sobre 3? Alguém? Vai rotacionar esse lado em 60 graus? Ele vai pegar este lado que está aqui, vai girar 60 graus e o que que vai acontecer? Ele vai coincidir com este cara aqui, correto? Então, se eu pegar esse cara, multiplicar por 60, por esse número complexo, eu vou pegar esse cara, vou girar 60 graus e ele vai bater com esse cara aqui. Então, esse aqui ó, é exatamente igual a Z3 menos Z1. Perfeito? Beleza, isso mesmo, Beatriz. A Beatriz confirmou ali para mim, tá? O que que eu posso fazer agora que pode me ajudar aqui? Tá, vamos ver se isso aqui resolve o nosso problema. O que que vai acontecer agora se eu trabalhar com o seguinte? Olha, eu vou pintar de outra cor aqui para não sobrepor. Agora começou a furadeira aqui. É bom, né? Quando tem obra, você está dando aula em casa, né? Tudo que a gente gosta, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o Z3 menos Z1 e vamos fazer a mesma ideia, tá? E vamos fazer a mesma ideia. Fazer a mesma ideia. Eu quero rodar esse camarada aqui, ó, esse Z3 menos Z1, para. Deixa eu ver aqui. O que eu quero fazer aqui? Se eu pegar esse Z3 menos Z1, eu queria que ele ficasse exatamente aqui em cima. Eu vou ter que rodar ele quando? Eu tenho que rodar ele. Peraí.
Eu tenho que rodar ele mais 60, né? Se eu rodar ele mais 60, ele vai coincidir com esse cara aqui, correto? Este vetor, rodar ele 60, vou virar aqui, ele vai bater com esse cara aqui. Tô certo, né? Se eu não estou fazendo errado, a ideia é essa mesmo. Então vamos lá. Se eu pegar esse cara e fizer isso aqui vai ser o equivalente ao Z3 menos o Z2. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Eu espero que sim, ó. Se eu pegar essa reta e girar ela 60 graus, essa reta fica assim, né? E aí, se ela fica assim, se eu pensar isso aqui como um vetor, esse vetor coincide com esse vetor aqui, não é isso? Tá certo? E aí, tem exatamente a diferença do Z2 menos o Z3. O Z3, desculpa, o Z3 menos o Z2. Então, eu estou pegando esse cara que está virado para cima, quando eu giro, ele continua para cima, né? Tá certo? Se eu não fiz nada errado, então tá certo. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou dividir aqui as duas coisas, a de cima pela de baixo. Na hora que eu fizer a divisão, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com Z2 menos Z1 vezes a exponencial de I π sobre 3 dividido por Z3 menos Z1 vezes exponencial de I π sobre 3. Isso é igual a Z3 menos Z1 dividido por Z3 menos Z2. E aí que, claramente, eu posso cortar esses fatores aqui, tá? E aí, este termo eu vou passar multiplicando para o lado de lá, esse termo eu vou passar multiplicando para o lado de cá, para a gente obter o seguinte, ó. A gente vai obter o seguinte, Z2 menos Z1 vezes Z3 menos Z2 igual a Z3 menos Z1 ao quadrado. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? Vou expandir, né? Vou expandir isso aqui e vou expandir o lado de cá e vamos ver o que acontece. Não sei se a furadeira está incomodando vocês, mas eu já estou acabando aqui, tá? Então, aqui vai ficar Z2 vezes Z3 menos Z2 ao quadrado menos Z1 vezes Z3 mais Z1 vezes Z2. Do lado de cá, a gente tem quadrado do primeiro, então é Z3 ao quadrado, menos duas vezes Z1 vezes Z3, mais o quadrado do Z1. Beleza? Então, olha que coisa boa. Olha, este cara aqui, ó, que está ao quadrado, eu vou passar para o lado de lá, e este cara que não está ao quadrado, eu vou passar para o lado de cá. Tá? E aí o que a gente vai obter vai ser o seguinte, eu vou ter, ó, Z2 vezes Z3, menos Z1 vezes Z3, mais Z1 vezes Z2, mais duas vezes Z1 vezes Z3, isso é igual a Z1 ao quadrado, mais Z2 ao quadrado, mais Z3 ao quadrado. E aí, que coisa maravilhosa. Este cara aqui, eu posso juntar com este cara aqui, e aí, portanto, eu concluo que Z1 ao quadrado, mais Z2 ao quadrado, mais Z3 ao quadrado, isso é igual a Z1, Z2, mais Z1, Z3, mais Z2, Z3. Então, aqui a gente usou fortemente esse argumento geométrico da rotação para a gente conseguir provar, e foi muito bom que a colega, que a Laís pediu para a gente interpretar aqui, né, no exercício número 13, que ele permite a gente ter essa visão geométrica além do alcance aqui, para a gente concluir aqui, tá? É isso. E viva o Thundercats, né? Que é a espada justiceira que dava visão além do alcance lá pro Lion. E é isso. Beleza, meus amigos? Mais alguma? Foi bom, eu gostei da aula, foi legal hoje. Espero que tenham gostado também. Espero que tenham entendido aí que tinha ficado
pendente aí nas anotações. Tá? Tranquilo, pessoal. Se não quiserem mais nada, encerramos por aqui. E podemos correr para baixo e até o próximo bloco. No próximo bloco, a gente vai ter uma aula de teoria ao vivo, tá? Como eu comentei com vocês, algumas aulas, a princípio vocês estão assistindo as aulas que estão gravadas, mas em algum momento eu vou começar a fazer algumas aulas ao vivo para repor algumas das aulas gravadas, ou que não ficaram com uma qualidade boa, ou que não deram certo, né? Algumas a gente nem conseguiu gravar. E tem a aula 6 do bloco 2, a gente teve um problema na gravação, então a gente vai ter que refazê-la, tá? Então, daqui a alguns dias a gente vai precisar se encontrar para uma aula de teoria e uma aula de exercício. Fechou, pessoal? Então é isso. Então, qualquer coisa chama no zap, tá? Então, um abração aí para todos. Bom dia. Vou encerrar a Professor, gravação aqui. Pode falar.